Boa noite, amigos. Boa noite, companheiros da sala Estudando Espiritismo. Com alegria que vamos dar início a mais uma noite de estudo do programa Sementes do Evangelho. E ficamos contentes de ver os irmãos chegando aí na sala. Já sim, Cláudia, já liberamos o som do canal 3. E eu creio que está tudo certo, já colocamos aqui para gravar. Estamos dando início aí, então. Daqui 2 minutinhos vamos fazer a nossa prece de abertura. Enquanto os irmãos vão chegando aí para comungar conosco desse momento de reflexão em torno do Evangelho. Lembrar aí do pensamento de Cristo a respeito das bem-aventuranças. E é sempre com alegria que a gente se propõe a estudarmos juntos esse material tão rico que a doutrina espírita tem a acrescentar aí em nossas reflexões. Então é muito bom quando nos encontramos aí para o estudo. Certo? Depois nós temos recursos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Tem as perguntas privadas também. Emanuel Augusto, muito bom tê-lo conosco. João Rodrigues, nosso companheiro de Jales. Muito bom. Rita, sempre presente. O Daniel, a Ludmila, a Miriam, a Marta, o Paulo Maiolo. Certo, vamos aí nos ajustando ao material, né? O pessoal está com dificuldade de acessar aí, mas vai dar tudo certo. Nós vamos então fazer a nossa prece, para que nós possamos buscar uma sintonia mais elevada aí, reservar esses segundos, conectar novamente, não entrou o som. Deixa eu chamar o Paulo para conectar novamente, que não entrou o som. Agora sim? Muito bem. Então vamos lá. Vamos cerrar os nossos olhos, buscar a figura meiga de Jesus, para que ele seja sempre o norteador da nossa vida, aquele que nos inspira, que nos fortalece, que nos dá sempre o bom ânimo para prosseguir na nossa jornada evolutiva. Por isso, essa noite, Senhor, aqui estamos, para que a nossa alma se eleve, para que o nosso coração possa ser inundado com as claridades espirituais mais elevadas, e que possamos todos nós, vinculados a essa proposta de meditação e estudos, compartilharmos dos teus ensinamentos, Jesus, porque sabemos que é hora de colocar em nós sentimentos nobres, para que a nossa luta do dia a dia seja dignificada. Obrigada, Jesus, por tudo que nos concede. Queremos te rogar hoje, em especial, por todos os irmãos que nos acompanham pela rádio, que eles possam também receber as melhores vibrações do alto, que possamos todos nós mantermos esse clima, essa sintonia elevada. Que Jesus atenda às nossas rogativas, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Vamos começar mais um estudo. Vamos começar mais uma parte do Sermão da Montanha. Lembrando que o Sermão da Montanha, Jesus, não foi uma única vez que Jesus proferiu o Sermão da Montanha.
Na verdade, Jesus, durante todo o ministério dele, ele falou o Sermão da Montanha. E os evangelistas, então, registraram aquele momento, porque o Sermão da Montanha é como se fosse um cântico que Jesus pretendia registrar no coração das pessoas. E assim ele conseguiu. Porque, por mais que o tempo tenha se passado, as pessoas que ouviram aquelas bem-aventuranças jamais esqueceram. Então, o espírito imortal presente ali guardou consigo as vibrações daquelas palavras. E elas se eternizaram, como todo o ensinamento de Jesus. Vem época, sai época, o pensamento do Cristo continua vivo. Apesar dos nossos equívocos, das más interpretações, da distorção que houve, continua ainda vivo como nunca. Então, para nós, é muito bom podermos refletir a respeito do Sermão da Montanha. Então, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. A primeira coisa que nós precisamos lembrar sempre é quando esse linguajar usado por Jesus era um linguajar bastante concreto para a época. Porque aquela cultura tinha um vocabulário muito pobre, né? Era uma cultura que tinha um vocabulário muito pobre. Então, o linguajar tinha que ser muito concreto, para que as pessoas pudessem entender. Então, tem várias figuras de linguagem aí. E tem alguma coisa que os estudiosos chamam de hebraísmo, né, que faz parte da cultura do povo hebreu, do judeu. Então, quando Jesus usa esses símbolos concretos para expressar realidades transcendentes. Então, quando ele fala bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele está usando figura de linguagem para expressar uma realidade que transcende a matéria. Veja bem, na cultura de Jesus, para falar que a pessoa estava feliz, eles falavam assim, tenho gordura entre os dentes. Essa expressão era para dizer que eles estavam felizes. E hoje a gente compreende. Porque se você for ficar na letra, você não compreende a essência moral dos ensinos, porque a letra aí vai matar. Agora, quando fala assim, tenho gordura entre os dentes, significava que eles estavam felizes. A cultura falava assim, por quê? Geralmente eles comiam essas carnes só em momentos de festas, né? Então, quando que se sujava os dentes? Quando tinha uma festa e a festa trazia alegria ou felicidade. Então, eles usavam esse tipo de linguagem para expressar uma realidade transcendente, né? Por isso que Jesus, muitas vezes, ele falava assim, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que Jesus queria dizer? Aquilo que sacia, aquele que deixa ele saciado é fazer a vontade de Deus. Então, por isso, desse tipo de linguajar. E nós não podemos, então, começar a levar isso ao pé da letra. É um erro de interpretação, né? Conforme nos ensina Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando na questão 59, se vai falar que tem algum erro a Bíblia. A Bíblia não tem erro, mas é a interpretação que os homens fizeram. E nós, distanciados dessa cultura há 2000 anos, fazemos muita confusão mesmo. Porque para se entender a Bíblia, precisa ter um conhecimento prévio da cultura de Jesus. Senão as figuras de linguagem nós vamos começar a tomar ao pé da letra. E isso faz com que nós não compreendamos realmente o sentido. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Ludmila. Muito bem. A gente cai e volta, mas o importante é que você está aí na sala agora. Então, vamos entender essa linguagem concreta. E o Evangelho, ele é repleto desse linguajar. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Então, a gente precisa aprender a extrair o espírito da letra, conforme nos ensinava Paulo de Tarso. Então, quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha, ele estava falando para que tipo de pessoas mesmo? Os sofredores, não é? Porque naquele momento ali, naquele monte, não existia ninguém feliz.
Quem é que vai procurar remédio? As pessoas que estão doentes. Quem é que vai procurar cura? As pessoas que estão doentes. Então, o Sermão do Monte ele foi proferido pelas pessoas que estavam naquela situação de dificuldade, de amargura, de sofrimento, não é? Então, Jesus precisava gravar naquelas almas essa mensagem imortal, para que, depois de todo aquele processo, as pessoas ganhassem forças para continuar com suas lutas. E quando ele fala bem-aventurado, né, os que têm fome e sede de justiça, ele queria dizer bem-aventurado aqueles que desejam a verdade, aqueles que desejam reajustamento diante as leis divinas. Então, é muito mais amplo do que a gente pode imaginar, essa bem-aventurança. Então, alguns de nós ainda não conseguimos compreender de que tipo de comida que Jesus estava falando, de que tipo de sede Jesus falava. Porque para nós hoje, sede e comida, nós ligamos ainda ao corpo físico, ao nosso corpo material. Mas Jesus não estava falando desse tipo de comida. Jesus estava falando de um alimento que ia saciar a alma, que ia deixar as pessoas saciadas. E o que a doutrina espírita nos ensina hoje? Que o que vai nos alimentar e que vai nos saciar é quando realmente nós estivermos com a nossa consciência tranquila. Quando nós estivermos diante da justiça divina, quites, com a lei, sem dever. Então é quando a gente vai estar saciado, porque nós estaremos fazendo a vontade de Deus, né? Então, quando ele fala assim, o que tem sede de justiça, o que nós entendemos de justiça? A maioria de nós não consegue definir justiça. Nós conseguimos definir o que é injustiça quando nós sofremos uma. Mas definir justiça é muito difícil. Porque a justiça tem a ver com equilíbrio, né, com a balança, que realmente é o símbolo que mais apropriado para a justiça. E a gente pergunta assim, a justiça, ela é boa mesmo quando não me favorece? Será que nós compreendemos justiça mesmo quando ela não nos favorece? Porque às vezes pode haver justiça sem que a gente seja favorecido. Isso é sentimento de justiça. E muitas vezes, quando nós não somos favorecidos pela justiça, nós achamos que isso é injustiça. E aí nós nos arvoramos de defensores da justiça. Mas o sentimento real de justiça, ela acontece mesmo quando a gente não é privilegiado por ela. Vamos dar um exemplo. Muitas vezes nós, nos nossos relacionamentos, para nós a gente acha que está tudo bem, né? Mas para o outro não está. Então as pessoas falam, mas está reclamando do quê? Para mim está tudo bem. E para o outro pode não estar. Então a justiça, primeiro ela quer saber se está bom para os dois lados. Se está bom só para mim ou se está bom só para todos, né? Isso acontece muito no relacionamento, tanto familiar quanto conjugal. Porque às vezes para um está bem, mas e para o outro? Para o outro lado, como é que está? Não é? Então, às vezes você está desenvolvendo uma função que te agrada, e você nunca parou para pensar se aquilo também está agradando o outro, né? Então, o sentimento de justiça é esse, está bom para você, mas está bom para o outro. Então, quando Jesus fala que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, ele está evocando ali uma dinâmica na evolução espiritual. Por quê? Quem que tem fome de saciar-se? Aquele que deve para a lei, que precisa realmente aprender os caminhos e retomar os caminhos do bem. Então, quando a gente está faminto ou sedento, algo não está bom. Algo não vai bem na nossa vida. Então, nós precisamos compreender o que vai nos saciar. Do que nós estamos tendo sede? Porque alguns irmãos nossos, nessa faixa evolutiva, ainda sentem sede de vingança. Já ouviram falar isso? Sede de vingança? Ânsia pela vingança? Estão nessa faixa vibratória. Né? Não pela justiça, mas pela vingança. Então, do que a gente tem sede?
o que vai saciar a nossa alma? Nós precisamos começar a fazer esses questionamentos a respeito da nossa vida. O que tem saciado os nossos desejos? Nós estamos agindo de acordo com a justiça divina? Nós estamos agindo de acordo com as leis de Deus? Porque a gente percebe assim, que muitas vezes a gente sente sede, e uma sede que não acaba nunca. A gente está sempre procurando algo e nunca está saciado. Então alguma coisa não está certa, porque essa balança precisa haver um equilíbrio. A partir do momento que você começa a não se saciar com aquilo que a vida está oferecendo, nós precisamos parar e meditar quais rumos eu posso adotar na minha vida para se sentir mais tranquilo, mais saciado. E aí vai entrar outro processo, que são as nossas ansiedades, as nossas inquietações. Nós vivemos por demais inquietos. E a inquietação, ela nos prejudica, nos faz mal, porque nós não temos tempo de meditar e agir com prudência. Então, muitas vezes, nessa ansiedade, nós vamos gerando mais dificuldades para a nossa existência. Sendo que nós precisamos, muitas vezes, meditar no que realmente nós estamos almejando, nós estamos buscando para saciar um pouco mais. Então, quando Jesus falava bem-aventurados, ou seja, felizes os que sofrem, muito melhor sofrer do que causar o sofrimento. Era o que o Chico falava. Às vezes as pessoas perguntavam, Chico, você fica triste quando alguém te magoa? Quando alguém te calunia? Quando alguém te persegue? E ele sempre respondia que não. Ele ficaria muito mais triste se fosse ele o ofensor. Então, bem-aventurado é aquele que sofre. Feliz é o que sofre. E ai daquele que promove o sofrimento nos outros. Esse ainda está muito mais atrás. Então, é preciso atentar para essas palavras de Jesus. Se nós estamos na condição de sofredores, é muito melhor ser sofredor do que causar o sofrimento. E nós sabemos que tudo tem um tempo na nossa vida. E nós não vamos sofrer para sempre. Conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo da paciência, ele fala assim, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, durante muito tempo, eu fiquei refletindo a respeito dessa citação do Evangelho. Como pode ser a dor uma bênção? Porque ninguém gosta de sofrer. E aí, com o passar dos anos e as experiências que a vida vai nos oferecendo, nós vamos refletindo o papel da dor, o sofrimento na nossa vida. E geralmente ela é uma bênção mesmo, porque através da dor nós refazemos os nossos caminhos. Nós muitas vezes somos impedidos de continuar agindo no mal. Então, quantos de nós, às vezes, nas inconsequências da vida, não somos acometidos aí de uma mudança brusca no nosso comportamento? Temos que parar de agir daquela maneira, quer por um acidente, quer por uma tragédia, quer por alguma coisa, nós somos obrigados a mudar. Então, naquele momento, a dor foi uma bênção, porque nós não temos a noção do que o plano espiritual faz para nos proteger. Então, à primeira vista, nós encaramos a dor como um sofrimento. Mas nós não temos a visão dos anjos, que sabem de tudo. Nós temos a visão limitada e circunscrita. Então, a gente vê naquele momento o sofrimento. Nossa, mas eu quebrei a perna e não pude realizar o festival de música, de dança que eu queria tanto. A gente não sabe quais os mecanismos que o alto usou ali para que a gente não tomasse aquele caminho. Então, muitas vezes, nós começamos a entender o sofrimento como um recurso divino. Um recurso divino para que nós valorizemos o momento que estamos e possamos, naquele momento, refazer nossos caminhos. Às vezes, a gente esperava tanto uma promoção no emprego e aquele emprego poderia ser a nossa perdição. E aí nós sofremos porque nós não conseguimos. Mal sabemos nós os recursos que o alto vem movendo para que a gente permaneça naquela posição. E aprenda um pouco mais naquela
Porque se estivesse na hora, se estivéssemos pronto, o alto com certeza ia nos oferecer outros caminhos para a gente melhorar. Mas se não aconteceu ainda é porque nós precisamos nos ocupar daquelas funções, porque temos ainda algo a aprender. Então, muitas vezes, o sofrimento é esse instrumento que vai nortear o nosso caminho, que vai nos dar condições de refletir mais. Às vezes a gente está tão bem na vida e subitamente nos acontece o mal, temos que passar por uma cirurgia e ficamos ali 20, 30 dias de cama. Para quê? Às vezes foi um recurso que a espiritualidade promoveu para que a gente meditasse mais. Não é? Às vezes a gente tinha tantas coisas para fazer e olhe lá nós de cama tendo que fazer um repouso forçado. E aí é nesse período que os espíritos conseguem um acesso maior, porque nós estamos de repouso, mais tranquilo, como deve ser. Então a espiritualidade vai ajustando as nossas propostas para que tudo dê certo, não é? Porque quando nós reencarnamos, ficou do lado de lá uma pleiade de amigos nossos nos orientando. Nenhum de nós renasceu aqui está por conta, por nossa livre conta. Não, nós temos almas que nos amam do lado de lá, nos ajudando, nos orientando, nos inspirando. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós achamos aqui que estamos sofrendo, que estamos desamparados. Quantas vezes esse sentimento de orfandade não toma conta da gente? Não é? E não deixa de ser uma rebeldia do espírito. Por quê? Começamos a nos sentir abandonados. Porque muitas vezes, meus irmãos, Deus não age na matéria. Então o que ele faz? Ele usa instrumentos para que a gente possa ser tocado. E muitas vezes um instrumento é a dor. É um outro irmão. Vamos ver o que o nosso querido Emmanuel está falando. Corta? Quando eu percebo que a fome e a sede de justiça também pode se referir à carne e ao sangue de Jesus. Então vamos continuar, Emmanuel. Então, nós precisamos dilatar o nosso entendimento a respeito de sofrimento. Então, quando a gente fala de sofrimento, vamos elevar o nosso pensamento um pouco. Sofrimento para quê? Nessa vida que nós temos aqui, que vai o quê? 70, a média de vida 75, 80 anos, aumentou um pouco aí, não é? Diante da eternidade, é muito um sofrimento? Já que o sofrimento não dura pela eternidade, é muito. Então, às vezes, a lição que nós temos que aprender, através do sofrimento, se você colocar ela num período da eternidade, ela não é nada, não é? E como nós estamos em cursos nessa lei da ação e da reação, é natural que nós muitas vezes vamos colher o produto daquilo que nós plantamos. Então, vez por outras, nós somos acometidos aí de alguns testes ou testemunhos que vai exigir de nós um entendimento da vida, uma compreensão da vida. Emmanuel ele nos diz assim, que a vida exige muito mais compreensão do que entendimento. Então, muitas vezes a gente não entende plenamente o que está acontecendo, mas a gente precisa compreender. Compreender que Deus cuida de cada um de nós. Porque, para nós, enquanto espíritos imperfeitos que somos, a coisa mais fácil que tem é destruir. Porque destruir as coisas não dá trabalho nenhum. Construir é que dá. Veja bem, se você for num galho de uma árvore, com maior facilidade você consegue quebrá-lo. E para plantar uma árvore, para regar essa árvore, para poder podar essa árvore, quanto tempo ela vai demorar? Não é? Então, nós ainda estamos nessa faixa evolutiva que achamos ainda mais fácil destruir do que construir. E toda construção exige de nós muita compreensão. Então, vamos ver o que a nossa querida Rafaela está falando.
penso eu que não há como não ter a vida eterna, tendo em vista que somos espíritos imortais. Então, se fome está relacionado à carne e à sede ao sangue, nós podemos dizer também que o que Jesus disse acerca de sua morte e ressurreição foi justo. Ah, alguém está com problema na internet aí, né, Ludmila? Porque aqui o nosso retorno está bom. Precisa conferir aí. Bom, aí, se por acaso alguém tiver mais alguma dificuldade, vai nos falando. Mas por aqui está tudo transcorrendo bem. Então, meus amigos, falando a respeito aí do que sacia, do que nos deixa realizado, realmente é esse sentimento de que nós estamos nos reabilitando diante das leis divinas, né? Sede e fome de justiça é isso, é poder nos reabilitar diante das leis divinas. Então, a gente pergunta sempre, no caso da mulher adúltera, né, que foi pego lá em adultério, e que muita gente confunde com Maria de Magdala ou Maria Madalena, e não é. É um equívoco que nós espíritas muitas vezes confundimos, né? Às vezes vamos em palestra e falamos, né, que a mulher adulta é Maria Madalena, não é. São personagens do Evangelho diferentes. Precisamos corrigir isso daí, né? Maria Madalena ou Magdala é uma e a mulher adúltera é outra. Se a gente pegar a figura da mulher adúltera, nós podemos nos perguntar do que aquela mulher tinha sede, não é? Que justiça era aquela? Do que ela tinha sede? Né? Mas ela, com a leitura do Evangelho, com a meditação acerca da passagem da mulher adúltera, ela tinha fome do quê? Fome de amor. Ela tinha fome de ser amada, de ser compreendida. Certo? Ela tinha fome de ser compreendida. Então, se a gente perguntar assim, do que eu tenho sede? Eu estou sedento do quê? Porque todos nós temos sede na linguagem de Jesus, né? Ou seja, o que vai nos saciar? Muitos de nós somos sedentos de carinho, de atenção, de elevar a nossa autoestima. Quantos de nós não temos uma autoestima tão baixa, que não valorizamos nada que vem da gente? Pelo contrário, que nós nos depreciamos, né? Não consideramos a luz que há em nós. Então, a mulher adúltera, ela tinha uma sede que precisava ser saciada, né? A sede de ser amada, de ser compreendida, né? Mas as pessoas da época não puderam saciar a sua sede, né? Queriam muitas vezes apedrejá-la, porque assim a lei permitia, né? Mas se a gente for dilatar esse entendimento, a gente vai perceber, né, que a lei estava fazendo justiça a quem? A todos os lados? Ou não? Né? Ou estava apenas fazendo justiça à ala masculina? Porque onde tinha uma adúltera, também tinha um adúltero. Mas só a mulher que era apedrejada. Então, na lei de Moisés naquela época, tinha uma brecha ali que falava que o homem, ele poderia ter caso desde que a mulher não fosse casada. Então, ele não era ele que estava em jogo. Isso era da lei deles. Então, ele poderia se relacionar desde que a mulher não fosse casada. Ou seja, se fosse solteira, os homens casados estariam liberados. Essa era a falha da lei. Então, a justiça era para quem? Não era uma justiça para todos, não existia o equilíbrio, né? Tanto que na hora que a mulher é pega naquela situação, que Jesus é chamado, né? Ele abaixa no chão e começa ali. Humberto de Campos ele vai dilatar essa história. Humberto de Campos, quando ele vai tratar dessa passagem, diz que Jesus se abaixa, né, e começa a escrever no chão, na areia, a iniciais de todos os defeitos das pessoas que tinha ali. E eles olharam aquilo e foram saindo um por um. Por quê? Porque ele diz, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não é? Mas ali todos eles já tinham passado pela vida dela.
Então, todos eles estavam envolvidos naquele processo. Então, não tinha ninguém que tinha direito de atirar a primeira pedra. Essa já as primeiras noções de justiça real que Jesus estava dando ali. Então, eles foram saindo um a um, e no final a mulher ficou indignada, porque Jesus não falou nada, né? Pelo contrário, ela disse, Senhor, se o Senhor não me condenas, e ele diz, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, não caia novamente no erro, porque a sua consciência vai cobrar. Porque nós precisamos entender, meus amigos, que o que nos cobra é a nossa consciência. É o juiz mais implacável que tem. Não é o que as pessoas pensam de nós que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o que nós pensamos de nós. É o que nós compreendemos e sentimos a respeito de nós. Por isso que Jesus sempre fala assim, olha, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quer dizer, à medida que você mede o outro, você vai ser medido também. E se você não perdoa o outro, você também não perdoa a si mesmo. Porque se você tem dificuldade em perdoar aquele que está lá fora, imagine se perdoar. Entendeu? Então, é essa noção de justiça que Jesus vem dilatar. E a gente pega na nossa atualidade, Madre Teresa de Calcutá. Por que Madre Teresa tinha fome e sede? Que justiça? O que saciava Madre Teresa? Né? Será que ela tinha necessidade de alguma coisa, senão o amor por aquelas criaturas? Fazer justiça na vida daquelas pessoas, ajudar, amparar, amar. Do que ela tinha fome? Do que ela tinha sede? Né? Nós ainda não compreendemos essa noção de justiça. Conforme eu disse, nós compreendemos justiça quando nós somos injustiçados. Ou quando a justiça não nos beneficia. Aí nós compreendemos o que é injustiça. Mas justiça nós não conseguimos dimensionar. Porque a justiça, ela tem que ser bom para todos os lados. Aí é a justiça. Ela tem que ser bom para todos os lados. Vamos ver aqui que o nosso querido Arnaldo está comentando. Podemos também entender como compreensão da justiça das aflições? Sim, nós vamos abordar isso ainda, Arnaldo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na justiça das aflições. Bom? Quando nós formos falar a respeito da reencarnação. Então, o que é fome e sede de justiça? É o despertar da nossa consciência. É o despertar da nossa consciência, porque aí nós vamos começar a ficar com sede. Então, Jesus estava dizendo o que para aquelas pessoas? Bem-aventurados são eles que já estão sofrendo, ou seja, estão despertando a consciência para outras realidades. Outras realidades que transcendiam aquele período, aquela fase. Então, quando nós despertamos a nossa consciência, nós vamos desejar algo que nós sabemos que não está certo. Que nós, agindo de acordo com a lei, alguma coisa ficou para trás. Alguma coisa ficou prejudicado. Então, nós temos que reparar, nós temos que reajustar, nós temos que reharmonizar. E tem mais uma palavra com reencarnar. E isso será a justiça para nós. Então, nós vamos usar aqui hoje para ilustrar a questão da justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quem que tem fome e sede de justiça? Quem sente que está injustiçado, não é? E não é injustiçado exteriormente, ou a lei de fora, mas é a lei de dentro. Então, quando a gente vai buscar nas obras Missionários da Luz, André Luiz e Francisco Cândido Xavier, tem um capítulo que vai tratar da reencarnação, propriamente a reencarnação de Sigismundo. Como que se dá a história de Sigismundo? Sigismundo é um espírito que já galga de alguma posição no mundo espiritual, que já realiza alguns trabalhos mais evoluídos, mas que, no entanto, ainda sente uma aflição muito grande, porque ele é devedor da lei. Ele cometeu um crime no passado, prejudicou algumas pessoas, e não se sente saciado para ficar naquela posição. Ele sente sede de justiça.
E essa sede só vai saciar quando ele reencarnar e reajustar ali a harmonia com o casal que ele está envolvido na trama, que é o Adelino e a Raquel. Então, na reencarnação de Sigismundo, nós vamos encontrar um exemplo bem típico dessa fome e sede de justiça. Mas essa justiça é individual, não é da justiça dos terceiros para conosco. Isso que nós precisamos entender, que nada é de fora, tudo é de dentro. Não é? Então, nós não somos injustiçados. Tuti, minha querida, boa noite. Isso, Emanuel, isso mesmo. Sede e fome de amor, que é o que vai alimentar a nossa alma. E é nesse caso que o Sigismundo ele reencarna para isso. Porque ele precisa despertar novamente o amor naqueles que ele prejudicou. Então, nós vamos encontrar o caso muito delicado, é um dos casos mais famosos dentro da literatura espírita de reencarnação, né, que é a reencarnação de Sigismundo. Porque André Luiz ali, ele conseguiu desde os preparos para a aproximação do espírito, até o ato de religar-se. Então, o que acontecia? No plano espiritual, antes de Adelina e Raquel reencarnarem, eles tinham se comprometido com Sigismundo. Eles disseram que, no momento oportuno, ele ia recebê-lo como filho no lar, para que eles pudessem se reajustar diante das leis. Não é? Então, vamos lá. Adelino reencarnou, Raquel reencarnou, casaram-se, tiveram um filho, e no período que ia se aproximando a reencarnação de Sigismundo, que estava previsto no plano espiritual, o Adelino começou a ter pesadelos. Ele começou a repudiar qualquer possibilidade de trazer a reencarnação Sigismundo, porque era um inimigo do passado. Então, olha como a nossa mente é poderosa. Inconscientemente, ele começou a matar os espermatozoides na bolsa escrotal. Ele não fertilizava. Ele não fertilizava, porque o medo de receber o inimigo no lar. O medo de receber o inimigo no lar. Então, muitas vezes, nós, agora, com a luz da doutrina espírita, nós compreendemos por que tem casais, muitas vezes, que anseiam aí pela vinda de um filho no lar e não conseguem. Faz os exames, não tem nada. Vai ao médico, procura os recursos da medicina, inseminação artificial, promovem tudo que podem, mas não conseguem a bênção do filho no lar. Então, o que precisa se estudar? Realmente, o querer. Porque, às vezes, os nossos medos, as nossas inseguranças, acabam aniquilando as energias criadoras. Acaba aniquilando. E, assim, não há fertilidade, não há essa energia criadora que é a possibilidade desses espíritos reencarnarem. Mas aí, no caso de Sigismundo, o Adelino tinha pavor por ele. Só a ideia dessa aproximação dele, ele já desequilibrava totalmente. Então, o que aconteceu? Os espíritos, que iam interceder pela reencarnação dele, começaram a aproximação no lar. Durante o desdobramento, ele era trazido e eles começaram a conversar com Adelino. O que aconteceu? Lá no plano espiritual ele aceitou. Aqui, com o filtro do corpo, ele não lembrava. E a simples ideia de receber alguém com esse nível vibratório já deixava ele apavorado. Então, ele começou a entrar nesse processo. E a espiritualidade, com o compromisso também com Sigismundo, veio para ajudar. Então, foi feito todo um processo de esclarecimento, retirava o casal do corpo à noite, ia conversar, ia pedir por misericórdia para aceitar Sigismundo, que ele precisava renascer, que ele era um filho de Deus e merecia ser amado, merecia uma nova oportunidade. E assim foi feito. Até então, os momentos antes desse processo de ligação do corpo aí, o Sigismundo ainda estava muito debilitado. Por quê? Com a proximidade da reencarnação, o espírito vai se enfraquecendo. Ele vai entrando num torpor, numa perturbação.
E ele começou a ficar fragilizado. E o Alexandre, que é o benfeitor no caso, chama-lhe a atenção. Ele diz, mas agora você vai fraquejar? Olha a possibilidade que você tem de renascer, vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Com esses pensamentos que você está agora, Sigismundo, negativo dessa maneira, vai ser mais difícil ainda a intercessão divina. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade. E naquele momento, Sigismundo percebeu que ele tinha que mudar a maneira de pensar. Como é que ia fazer uma programação reencarnatória com aqueles pensamentos? Então, era momento dele refletir. Era momento dele refletir para quê? Para que pudesse harmonizar o ambiente ali, para que ele pudesse religar, renascer e se reajustar. Então, aí acontece essa fome e sede de justiça. Por quê? É o espírito tendo a oportunidade de reparar, de ficar saciados. Não é? Então, quem nos deu a melhor definição de justiça é sempre Jesus. Né? Alguém aí na sala consegue me dizer uma frase que simboliza toda a justiça de Jesus? Vamos contar com os amigos agora. Vamos ver quem está afiado no Evangelho. Sem divagações. É uma frase muito simples que a gente fala direto. Uma frase que simboliza a justiça real. Vou. Também não, Rita? Pode até ser, mas é muito fácil essa frase. A gente vive falando. A justiça que Jesus imprimiu em toda a sua passagem pela terra simboliza ali na frase: faça ao outro aquilo que você gostaria que te fosse feito. Isso é justiça. Isso acaba com qualquer intelectualismo, com qualquer vaidade intelectual da nossa parte. É isso que Jesus disse. Faça ao outro aquilo que você gostaria que te fosse feito. Isso é justiça. Wanderlei Silva, meu amigo de Bilac, bem-vindo. Então, meus amigos, existe justiça mais perfeita que essa? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, ou que os outros não fizessem? Não tem. Porque nós acostumamos, viu, Arnaldo, a dizer assim, que o Velho Testamento, ou que a lei de Moisés é justiça e que de Jesus é amor. E é um posicionamento que nós precisamos mudar. Porque não existe essa separação entre justiça e amor. Porque a justiça, ela não abre mão do amor. De maneira nenhuma. E outra, por que Moisés não simboliza só a justiça? Ele colocou as primeiras leis para a reeducação daquele povo. Mas a primeira lei que Moisés nos ensinou foi a lei do amor. Foi o que? Ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. É a primeira lei. Ama a Deus. Então, quando a gente fala assim que Moisés é a justiça, não é. É como se a gente quisesse fragmentar todo o ensinamento. Que a revelação, a lei é uma só. O que aconteceu? Ela foi dividida em partes, foi parcelada. Porque Deus é tão misericordioso que ele revelou a sua lei em partes. Então, a primeira parcela da revelação é a lei de Moisés, né? É a lei de Moisés, a primeira parcela. A segunda parcela da revelação, ou a segunda revelação divina, é o amor, né? Que sintetiza o amor, que foi a vivência de Jesus. É a vivência de Jesus. E a terceira é o Consolador, que vem fazer o quê? Esclarecer. Esclarecer, fazer luzes naquilo que estava obscuro. Né? Então, nós temos aí a lei é uma só. E tivemos parcelas dela, para entender. Então, na época de Moisés, era preciso trabalhar o amor e a lei.
né? A lei e a justiça. Por quê? Eu não sei se eu já comentei a respeito disso, mas eu vou me repetir, porque pode ser que a Leda de Jundiaí não tenha ouvido as outras aulas, então nós vamos falar para a Leda, não é? Então, e para o Léo também, vai que o Léo não perdeu o outro estudo. Então, quando Moisés instituiu as leis ali, primeira coisa que nós temos que lembrar, viu, Arnaldo? No livro O Consolador, de Emmanuel, fala que Moisés é um enviado do Cristo. É um enviado do Cristo. É um profeta enviado, é um missionário. Né? Ele cometeu alguns erros? Cometeu alguns erros, porque era o homem também. Né? O homem na carne. Então, houve ali alguns equívocos, nós compreendemos equívocos hoje, mas que às vezes nem é, pela nossa limitação, nós compreendemos que seja. Né? Mas o que? Ele era um enviado do Cristo e as leis que ele colocou ali foram inspiradas. O Emmanuel ele faz um tratado belíssimo, porque ele fala assim, que só Jesus conhecia o coração dos seus rebeldes tutelados. Então, precisava daquelas leis. Então, Moisés foi um enviado divino. O Emmanuel, e pergunta assim para Emmanuel, aquelas leis ditadas para Moisés foi diretamente inspirada por Jesus? E Emmanuel responde que sim, foi diretamente. Porque só Jesus conhecia o coração dos seus rebeldes tutelados. Então, precisávamos de leis que nos reajustasse. Né? Então, por que nós pegamos só o olho por olho? Né? E nós esquecemos as outras leis, então. A primeira lei não é o olho por olho. Na verdade, Moisés, ele instituiu 613 leis. Não foram 10 mandamentos. São 613, Nair. O que aconteceu? Sintetizamos em 10, que são os principais. Mas lá, no 613, tem um monte de lei que a gente hoje vive. Não vingar. Está lá na lei. Né? Então, tem uma lei negativa, um não, 365, um para cada dia do ano. Para a gente não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo. Entendeu? Então, nós precisamos... o que aconteceu? Reduziu-se os 10 mandamentos, que são as bases. E essas leis aí, elas duram para a eternidade afora, para o universo todo. Não é só para o nosso orbe. Né? Então, quando Moisés instituiu aquelas leis, ele estava sendo inspirado. Então, a gente pega o que? O olho por olho para justificar a justiça de Moisés e os enganos. E não é. Antigamente, na época de Moisés, era um povo que saiu do regime de escravidão por 400 anos no Egito. Eram politeístas, adoravam vários deuses, tinham várias crenças, não tinha regra nenhuma. Então, esse povo se viu, depois com Moisés, um povo totalmente enfurecido, sem lei, sem regra nenhuma. E acontecia o seguinte, quando um matava alguém da outra tribo, eles se reuniam, e a tribo toda ia lá e esquartejava todo mundo da outra família. E aí Moisés disse que não podia. Que tinha que ser olho por olho, dente por dente. Ou seja, a vingança tinha que ser proporcional. E aí já é um limite. Não é? Já é um avanço da lei. Então, de primeiro você matava todo mundo. Agora você falou, não, você só pode matar um. É olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, pé por pé, mão por mão. Ou seja, tem que ser dentro da proporção do equilíbrio. Então, era uma maneira de se frear, não é? Era uma maneira de se frear. Então, é essa lei de justiça que Moisés implantou nas nossas primeiras noções de civilidade. Porque não tinha outra maneira, não é? Então, Moisés teve um trabalho grandioso, e ele, enquanto orientador daquele povo, ele sofreu demais. Por quê? As pessoas no deserto, eles faziam rebeliões ali para tirar ele do poder. Então, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, tem várias passagens dele sendo acuado. Né? As pessoas queriam tirar ele do poder e gritavam com ele, falavam assim, você tirou a gente lá do Egito para morrer de fome aqui? Nós não queremos você como líder.
não é? Então, ele passou assim, bem apurado para conduzir aquele povo, e teve um trabalho gigantesco, né, para colocar ali as primeiras leis, as primeiras noções de justiça, né, mas ele nunca prescindiu do amor, né, ele nunca deixou de lado o amor. Só que a dureza do nosso coração não permitia o amor. A gente queria fazer o quê? A justiça com as próprias mãos. Então, é nesse sentido que nós precisamos compreender que tudo tinha um porquê e houve uma evolução. Graças a Deus, hoje, a gente já não comete tantas barbaridades assim, né? A gente comete, às vezes, em escala menor, né? E a gente não pode desanimar também e achar que a nossa humanidade está cada vez pior. Não está, não está. O que acontece é que hoje nós temos mais informações, né? Com a globalização, com o avanço tecnológico, com as redes sociais, a gente fica sabendo de tudo em tempo real. Então, nós nos assustamos com a realidade. Mas 2000 anos de evangelho, né, 2000 anos que a palavra do Cristo vem nos convidando a um novo comportamento, muita coisa se mudou. Né? Muita coisa se mudou. Então, lentamente nós estamos aprendendo, né, a compreender a justiça com um olhar mais amoroso. Né? A partir do momento que nós começarmos a compreender que o outro é nosso irmão, e que se a gente quer o bem para nós, nós devemos querer o bem para ele, vai diminuindo a distância dessa selvageria, da criminalidade, da violência. Né? Nós só agimos com violência ainda porque não amamos fraternalmente. Porque não atendemos ainda a proposta do Cristo, né? Amai-vos uns aos outros. A gente ama, às vezes, nós mesmos. O outro é depois de se sobrar. Então, nós precisamos compreender a noção de justiça. Então, vamos continuar. Então, Jesus ele nos deu aí a noção exata do que é justiça. Com poucas palavras, faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito. E quando a gente fala da justiça das aflições, nós precisamos lembrar dessa lei, né? Da lei do retorno. Então, muitas vezes a gente sente assim, o sofrimento no lar. Por que a gente sofre muito? Por que nós nunca somos saciados plenamente? Por que nos sentimos injustiçados? E aí nós precisamos voltar no ontem, né? Muitas vezes, nós falamos assim, mas por que algumas pessoas casam e no início do relacionamento é tudo tão bom, é tudo tão prazeroso, é tudo tão romântico, e de repente, com o passar dos dias, aquele marido que antes era um bom marido, que parecia que estava destinado para a gente, por que de repente se torna num marido tão agressivo, um marido ausente, um marido faltoso? Né? Por quê? Porque nós precisamos reconhecer que somos espíritos que já tivemos outras vivências juntos. Né? E hoje a vida nos convida para nos reharmonizar. Então, muitas vezes, o marido faltoso de hoje é aquele mesmo homem que lá atrás, um dia, nós inclinamos a crueldade. Né? Nós inclinamos as más tendências, a mentira, pela nossa inapropriedade das coisas, nós conduzimos essas almas que nós deveríamos amar e proteger às raias da loucura. Não é? E quantos de nós ainda com comportamentos equivocados não estamos realizando essa tarefa hoje? Brincando com o sentimento das pessoas, não é? Induzindo as pessoas à mentira, induzindo as pessoas à crueldade, à traição, à deformidade. Desculpe. A deformidade do caráter, não é? As pessoas, às vezes, para atender os nossos apelos e anseios, começam a deformar o seu caráter. E isso não é bom. Então, quando nós entramos num relacionamento e começamos a desvirtuar o caráter do outro para satisfazer os nossos caprichos, é hora de parar e refletir. Né? Onde nós estamos encaminhando essas almas que nós deveríamos amar e respeitar? Né?
O que tem se tornado a pessoa que comunga da nossa existência? São reflexões, meus amigos, importantíssimas. Será que as pessoas que convivem conosco não estão pagando um preço muito alto para atender aos nossos caprichos? Não é? Não estão tendo que desvirtuar ali todos os seus princípios para atender às nossas solicitações, muitas vezes descabidas? Então, muitas vezes, essas situações que nós passamos se justificam por causa disso. Porque em outras encarnações, nós malbaratamos o sentimento. E hoje nós estamos novamente com essas criaturas para nos reharmonizar. E esquecemos desse compromisso que nós fizemos. E aí a gente pode dizer assim, mas e as esposas desequilibradas? Porque quando se começa um relacionamento, tudo é muito bom e tem que ser assim. O namoro, quando ele começa, ele é maravilhoso, só tem coisas boas para acontecer. Se já no namoro começam as preocupações, as brigas, os desentendimentos, o que a vida está mostrando? Olha, não é como esse. Não é nesse caminho que deve seguir. Não é? E às vezes, por rebeldia, por capricho, a gente quer insistir. Né? Por interesses, a gente quer insistir num relacionamento assim. Então, o namoro é um período que tem tudo dar certo. E aí, realmente acontece. No namoro vai muito bem, a pessoa casa, tem os filhos, de repente se torna uma esposa desequilibrada. Né? E aí o marido fala assim, mas por quê? Por que que de repente se transformou nesse pesadelo? Por que que de repente aquela mulher que eu amava já não é mais? Né? E aí o que os espíritos nos ensinam? Que muitas vezes essa esposa desequilibrada é a mesma de ontem. Nós relegamos a necessidade e a viciação do passado. Quantos esposos não abandonam as suas esposas, né? E causam um transtorno gigantesco na vida delas. Né? E elas se desequilibram, passam a vida toda totalmente desequilibrada. E quando vai moldar o outro corpo, como é que está o equilíbrio? Vai apresentar, né? O nosso molde biológico vai apresentar, né, os desequilíbrios que nós causamos nas pessoas. Então, não tem como não acontecer. Então, a vida pede o quê? Agora que a gente se reabilite. Ajude essa esposa a se equilibrar novamente. Né? Às vezes, muito ciumenta. O que não aconteceu no passado que gerou hoje essa desconfiança por tudo? Esse medo, essa insegurança. Né? Pode ter sido as vivências do passado ou do presente mesmo. Pelas nossas vibrações, pelas companhias espirituais, pelos nossos sentimentos, nós vamos atraindo as companhias. E pode ser que o nosso parceiro capta essas vibrações no nosso lar. Né? E gera sempre aquela desconfiança. Será que está me traindo? Será? Será? Né? E isso desarmoniza todo o lar. Então, nós precisamos o quê? Agir de acordo a reequilibrar todas as situações. Porque hoje a doutrina espírita já nos dá esse entendimento de nos reharmonizar. Né? E não é nada fácil. Não é nada fácil. Viver é uma luta constante. Nós precisamos sempre buscar recursos, principalmente espirituais, para estar bem. Né? Buscar na fonte da doutrina espírita o recurso salutar para tornar o nosso lar mais prazeroso, mais equilibrado. Um dos recursos que nós adotamos é o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, que é o momento onde os familiares se reúnem para falar de Jesus, para comentar a respeito de Jesus. É o momento da nossa evangelização. Evangelização das almas que estão ali, não é só da criança. Nós precisamos nos evangelizar. Né? Então, são roteiros que a vida vai nos oferecendo. São roteiros. E aí a gente fala assim, mas e esses filhos, né, que nos causam tanto sofrimento, esses filhos que a gente educou com tanto amor, né, com tanto zelo, e de repente hoje são filhos problemas. E aí a gente tem que lembrar do espírito imortal. São aqueles mesmos espíritos que nós prejudicamos, que desfiguramos o caráter,
envenenando o sentimento, levando aos vícios. Nós vamos ser responsáveis por tudo isso. Vamos ser responsáveis. E vez ou outra vai aparecer no nosso lar, uma encarnação ou outra, nós vamos ter que recebê-los. Para quê? Para religá-los a Deus. Porque essa é a missão dos pais. Fazer o quê? Religar esses espíritos a Deus. Está lá no livro dos Espíritos. Então, o pai é missionário. Né? O pai é missionário. Por quê? Se ontem ele desequilibrou, desarmonizou, envenenou, hoje ele recebe a oportunidade de reconduzir essas almas a Deus, de religar essas almas a Deus. Né? E é uma missão das mais importantes. E nós não podemos abrir mão disso. Porque o que nós encontramos hoje em sociedade é um desequilíbrio alarmante. É um desequilíbrio total. Mas de onde vêm os desequilíbrios? Do próprio lar. Porque se a sociedade está desajustada, é porque os lares estão desajustados. Então nós precisamos começar a educar melhor, a participar integralmente da vida dos filhos e não terceirizar as nossas obrigações. O que acontece, e não é um discurso feminista, é o quê? As mulheres saíram para o mercado de trabalho. Hoje todas nós trabalhamos, algumas em tempo integral, de manhã, de tarde e de noite, né? E os nossos filhos ficaram relegados à educação pelas vós, pelas babás, pelas instituições, né? Ou pela vida. Né? Quantos filhos não se educam e não crescem sozinhos, sem orientação do pai e da mãe? Então, nós estamos terceirizando o nosso trabalho. E aí, muitas vezes, colheremos os frutos amargos. Então, nós precisamos modificar isso. Né? O lar é um lugar abençoado. Então, muitas vezes, a função do pai e da mãe é sacrificial mesmo. É abrir mão por um período da vida profissional para cuidar dos filhos. E aí a gente pergunta assim, mas 20 anos para você colaborar com Deus é muito? Porque não vai mais que 20 anos para você reconduzir esse espírito a Deus. Porque as bases a gente coloca desde o berço, desde a barriga. Não é? Depois você só vai acompanhando. Depois dos 14 anos, o espírito vai ser quem ele já é. Ele só vai mostrar o que você ensinou, o que você conseguiu remodelar. Né? As tendências que você conseguiu corrigir. Não é? Então, 20 anos da nossa eternidade para colaborar com Deus não é nada, é pouco. E nós entramos no processo do egoísmo e achamos, nossa, mas se eu ficar tanto tempo afastado do mercado de trabalho, eu vou perder a oportunidade. E qual mãe que vai se felicitar na vida futura vendo o filho sofrer? Às vezes pelas drogas, pelo uso abusivo e excessivo do álcool, pela promiscuidade. Qual mãe? Porque tem mãe que hoje, ao ver os filhos na prisão, ou no mundo do crime, ou no mundo das drogas, daria qualquer coisa para não encontrar o filho naquela situação. Então, muitas vezes, é renúncia. Nós não sabemos o que nós prometemos para esses espíritos no mundo espiritual. Nós não sabemos qual é o nosso compromisso com eles. E nós não podemos malbaratar o tempo. Não é? No livro Instruções Psicofônicas, né, são instruções ali nas reuniões mediúnicas que o Arnaldo Rocha, ele acompanhou com o Chico, e depois ele transformou isso num livro. Então nós vamos encontrar lá depoimentos sofridos de espíritos que tiveram a oportunidade da reencarnação, das experiências, e que faliram. E tem um caso que me chamou muita atenção do espírito suicida. Ele vinha se despedir do grupo, porque ele já tinha dado uma comunicação, depois de um ano ele retornava, dizendo que ele estaria reencarnando e que era para o grupo orar muito por ele. E ele pedia por misericórdia para nascer em qualquer lugar, que qualquer lugar que ele nascesse ia ser uma bênção, em vista daquilo que ele estava sofrendo no mundo espiritual. Então, o espírito, ele queria nascer num prostíbulo, ele
preferia nascer em qualquer lugar do que ficar no mundo espiritual sofrendo daquela maneira. Ele precisava de saciar a fome dele, a sede de justiça, ele precisava renascer. Então, são quadros gravíssimos que nós precisamos atentar. Esses espíritos que estão no nosso lar hoje, nós não sabemos a história. Nós não sabemos quem foram, quais as pendências, quais as tendências, o que eles precisam melhorar. Nós desconfiamos. Porque desde pequenino, nós percebemos ali o espírito que está conosco. E muitas vezes nós achamos difícil, né, reconduzir. Porque muitas vezes eu costumo sempre dizer, é difícil a gente sustentar o não. O sim é muito fácil. Você fala sim e acabou. Mas sustentar o não dá muito trabalho. E muitas vezes o papel do pai e da mãe é falar não. É não, porque sim a gente fala naturalmente, não é? Mas o não é muito importante. E geralmente esses espíritos eles vão testando, né? Eles têm uma persuasão incrível, eles vão testando até onde pode dar, quais as nossas fraquezas, aonde eles conseguem. Então, são espíritos que requerem de nós muita atenção, não é? E quando a gente fala assim, 20 anos não é nada para colaborar com Deus, é lógico que a gente não vai ficar 20 anos cuidando, né? Mas a primeira infância ali é muito importante. Então, o que a gente pode fazer? Não dá para trabalhar o dia todo, trabalha meio período só e cuida do filho um pouco, né? É o espírito imortal que você está ajudando. E ele vai levar essa educação, esse amor que você está dando, a eternidade afora. Imagine o desgosto para a mãe ou para o pai chegar no plano espiritual e o espírito vir cobrar. Vai falar assim, mãe, mas por que você me permitiu tantas facilidades? Por que você não falou não, mãe, a hora que precisava falar? Por que você permitiu que eu fosse para o crime, para as drogas, para os vícios? Onde a senhora estava, que não viu as minhas tendências desde pequeno? Não viu que desde pequeno eu roubava? Não viu que desde pequeno eu destruía, que eu mentia? E o que nós vamos alegar? Ah, meu filho, eu tinha que trabalhar muito para te dar os bens materiais. É isso que nós vamos alegar no mundo espiritual? Que tínhamos que trabalhar muito para manter a vida material? Precisamos repensar. E isso é evangelho, né? Evangelho é essa visão da vida, é entendimento. É a boa notícia que pode fazer a gente modificar os rumos da nossa vida. Não é? Então, muitas vezes, aquele filho pediu para nascer no nosso lar porque precisava desenvolver a humildade. E nós, na ânsia de ter, de possuir, trabalhamos dia e noite para dar a vida material, sendo que ele precisava só da humildade. E nós desejamos que ele seja um médico, um dentista, um brilhante advogado, e nos esquecemos de dar a base. Né? Porque o que ele tiver que ser, vai acontecer na vida dele. Né? Quantos casos a gente não vê de profissionais que o pai não tinha recurso nenhum, né? Mas de repente ganhou uma bolsa de estudo ali, foi premiado, o currículo dele foi tão bom que foi aprovado numa universidade, a vida vai conduzindo. Se tiver que ser, vai ser. É essa confiança que a gente tem que ter em Deus. É lógico que o pai e a mãe vai fazer todos os esforços, mas precisa priorizar o lado espiritual também. Porque o que nós estamos encontrando hoje é uma sociedade que possui de tudo, mas não possui os valores que a alma precisa. Então sofre. Então voltar os nossos olhos para aquilo que é permanente, para aquilo que vai saciar a nossa fome de justiça, aquilo que vai saciar a nossa sede. E aí a gente volta à questão, nós temos sede do quê? Né? Nós estamos sedentos do quê? Vamos ver o que a Leda está comentando. Jane, e os filhos portadores de deficiência intelectual? Crianças a vida toda. Eu trabalho em escola e o número de crianças com deficiência intelectual é muito grande hoje.
A gente sabe tem uma obra de André Luiz que chama No Mundo Maior. Essa obra, na sua introdução, ele vai falar que a alegria do céu é esvaziar os infernos. O que a gente compreende com essa citação? A partir de 1970, começou a se agitar no mundo espiritual um esvaziamento dos umbrais. Realmente, muitos espíritos reencarnaram, né? Estão reencarnando ainda, por quê? Para dar tempo de pegar o mundo de regeneração ainda. Então, esses espíritos muito endividados para com a justiça divina, pediram para renascer nessas condições. E às vezes nem pediram, às vezes era o que tinha na época, né? E reencarnaram com as suas deficiências, uns pedidos, outros impostos. Para quê? Para se reajustar, né? Geralmente a deficiência intelectual, o espírito ele nasce com as áreas intelectuais bloqueadas, porque já errou muito no uso, né, da inteligência de maneira incorreta. Então pede esse bloqueio, né? Mas a gente nunca pode afirmar isso como uma regra, porque tem outras causas. Nós, os espíritas, não podemos ficar dando diagnóstico nesse sentido, porque existe aí milhões de possibilidades. Então, eu acho muito leviano a gente falar assim, olha, espíritos com deficiência intelectual são espíritos que faliram na área da inteligência. Eu acho leviano a gente falar isso, porque nós não sabemos a programação reencarnatória, né? Nós não sabemos o porquê. Nós não sabemos. Então, eu acredito assim, que existe uma justiça divina, né, e que tudo tem um porquê, e que nós não podemos ficar dando, né, pitacos nessas situações, né? A gente tem que confiar na justiça divina, e que Deus sabe o porquê da necessidade de nascer bloqueada as áreas da intelectualidade. No caso, o que a gente pode fazer? Amparar, amar, orientar, compreender como espírito imortal, que nesse processo reencarnatório, nesse período, ele está com as áreas intelectuais bloqueadas, né? E se houver uma resignação, um bom trabalho, uma evangelização, logo que se vê desperto do corpo, readquire totalmente, né, a lucidez, né, readquire aí toda a qualificação que a intelectualidade pode dar. Porque nós precisamos da intelectualidade também, não é? Vamos ver o que a Ludmila está falando aí com o Arnaldo. Isso mesmo, Ludmila. Isso mesmo. Então, meus amigos, quando a gente fala das nossas fomes e das nossas sedes, nós precisamos entender dessa qualidade que nós, né, que nós somos espíritos que vamos viver, né, pela eternidade afora. Então, nós precisamos começar a nos livrar de muitas coisas, né, de muitos apegos, porque nós ainda vivemos no mundo de crença. As crenças nos prendem. Nós precisamos, sim, libertar. Libertar de toda... Porque no mundo dos espíritos, ninguém vai nos perguntar qual a nossa crença. Eles vão sentir o que nós somos, né? Nós vamos nos apresentar diante da espiritualidade com aquilo que nós conseguimos armazenar no nosso coração. Então, muitas vezes a gente pergunta assim, Bezerra de Menezes é um espírito espírita? Ele só trabalha com os espíritas? Não. Onde existir um choro, um sofrimento, ali estão os cooperadores de Jesus. Não existe mais rótulo. Então, onde existe sofrimento, dor, existe alguém colaborando. Existe alguém procurando fazer justiça àqueles corações, para que eles se sintam realmente saciados, né, de amor, de amparo, de zelo. Então, a gente precisa vencer um pouco as nossas crenças, para poder compreender que somos espíritos que vamos viver. Deixa eu ver o que a nossa querida Ludmila está falando aí. Microcefaleia, filho da mesma cunhada.
Muito bem, Ludmila. Graças a Deus, nós temos a doutrina espírita hoje, que além de nos trazer informações para esses casos, ela é muito consoladora, né? Porque nós compreendemos a necessidade, muitas vezes, dessas reencarnações. Quantos espíritos, depois de um período difícil no mundo espiritual, pede para reencarnar para acabar de moldar o seu corpo físico ali mesmo? Às vezes com deformidades. Nós não sabemos que processo que ele saiu. E muitas vezes as reencarnações futuras vão ter corpos aí com algumas dificuldades, não é? Algumas dificuldades. Leda, vamos ver. Na minha experiência, Deus me permitiu viver com 2 anjos que me ensinam todo dia a me esforçar para ser melhor do que fui no dia anterior. Isso mesmo. A gente costuma dizer que as mães de filhos especiais são especiais também. Porque só as mães muito especiais aceitam essa missão, né, de reeducar, de se reajustar com aqueles espíritos, de trazer, muitas vezes vai ser uma vida de renúncia, de aprendizado, de muito amor. Então, a gente percebe a justiça divina em tudo isso, não é? E a gente só não pode mais pensar que nós vamos viver agora e vamos morrer e acabar no túmulo, né? Senão Deus seria injusto. Porque a gente fala assim, mas por que os outros nascem numa condição favorável, com riqueza, com beleza, com inteligência, e eu com tantos problemas, com tantas provações? Não é? Então, entendendo a justiça divina, nós compreendemos que tudo está certo e que são períodos que estamos sendo, além de testados, fortalecidos para embates futuros, né? Para outras experiências renovadoras. Isso é o que nos consola. Então, a doutrina espírita, ela traz essa claridade, né, e essa confiança em Deus. A Rita está dizendo que tem uma irmã de 60 anos, é especial, depois da enfermidade da minha mãe, que cuidava dela, eu passei a cuidar, e ela passou a me chamar de mãe. E com um detalhe, a única palavra que ela fala é mãe. Tem para com sua irmã, não é? Porque estamos todos envolvidos no processo. Então, agora você está tendo a oportunidade de aprender, né, de trabalhar, de realmente ser útil, né, a Deus. Então, isso é motivo de agradecer a Deus, a oportunidade de ser útil, de servir, né? Quantas pessoas que não têm essa oportunidade, que passam por uma existência inútil, né? Nós estamos tendo aí a oportunidade do trabalho, né, da doação, do trabalho de renovação das nossas atitudes, né? E essas experiências que a gente costuma ter são experiências que marcam muito a nossa vida. Principalmente esses espíritos, quando voltam para o mundo espiritual, a gente costuma sentir uma saudade muito grande deles, porque acaba ficando um vazio, não é? Depois de tantos anos de luta, de cuidados, né, de amor ali com eles, e quando eles retornam, a casa fica vazia, mas no mundo espiritual, se o trabalho foi bem feito, eles despertam com uma lucidez e com uma gratidão que nós não temos, né, noção do que vem a ser isso. Então, meus amigos, para encerrar aí a nossa noite de reflexões, espero que nós possamos ter aprendido juntos aí a respeito dessa bem-aventurança, né? Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E se Deus assim o permitir, nós vamos saciando aí a nossa sede de justiça com o trabalho, com a nossa renovação, né? Que possamos todos nós ir aprendendo as lições do Evangelho para ir dando novos rumos à nossa existência, né? Nós agradecemos a todos,
vamos aguardar aí se tiver alguma pergunta. Nós temos ainda 5 minutinhos aqui para encerrar. Daniel, próximo domingo estaremos aqui com capítulo novo. Uma ótima semana para todos. Mildinha, nós vamos fazer a prece, então, para a gente poder encerrar. Certo? Então, vamos lá. Vamos juntos orar. Vou colocar uma musiquinha aqui. Rafaela, muito obrigada pela companhia. Rita, muito obrigada, viu? Nair, é uma alegria estar com você aqui também. A Rosana, Emanuel, muito bom. A Keila, eu agradeço a cada um de vocês que vibraram conosco aí essa noite. É muito bom estar entre os amigos e a vibração fica melhor ainda. Obrigado, Marta, pela sua companhia. Que sempre Jesus possa nos renovar a todos aí. Vamos orar então, agradecendo a oportunidade, né? Buscando a figura meiga de Jesus. Queremos dizer, Senhor, que aqui estamos para agradecê-lo por tudo aquilo que estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Que possamos aprender a cada dia mais, a sermos melhores, a atentar para a nossa vida espiritual, que possamos sempre nos renovar para o bem, para o amor, para a concórdia, que possamos também, Jesus, atender sempre o chamado do bem em nossa vida. Queremos te rogar hoje por todos os irmãos que ainda sofrem, pelos irmãos que desalentados não conhecem a tua mensagem libertadora, que o teu coração generoso e bom possa atender a todos os sofredores do planeta Terra. Obrigado, Jesus, por tudo que nos concede, aos amigos, ao estudo, a possibilidade do trabalho renovador. Queremos também te louvar, Jesus, por tudo de bom que acontece em nossas vidas, por todas as lições, por todos os aprendizados. Que o Senhor jamais nos deixe cair no desânimo, na intemperança, na agressividade ou no mal, mas que renove cada dia as nossas energias, para que possamos ser bons instrumentos, para que possamos ser fiéis servidores do Teu Evangelho na terra. Abençoe a cada um de nós, a cada um que nos acompanha nessa noite, que cada lar possa receber a Tua visita amorosa. Fica sempre conosco, Senhor Jesus, por toda a nossa vida. Que assim seja.